Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Aquele podcast de branding que você adora, que você escuta toda semana, que você manda para 3 amigos escutarem junto com você, para você ver esse podcast crescendo. Hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho ouvido muito, e eu tenho falado e tenho vivido isso na prática nos últimos 2 anos, que é o branding para pessoas e não para empresas. Mas antes da gente começar esse episódio, obviamente eu sempre vou fazer aquele convite. Se você chegou aqui através do link de um amigo, se você chegou aqui porque alguém te indicou o Branding em Tudo Podcast, seja bem-vindo, eu sou o Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência ajudando a construir muitas marcas queridas aqui no Brasil, Whirlpool, Ambev, Cora, Oracle, Philips 99 e tantas outras nesse Brasil gigantesco. E o Branding em Tudo Podcast é um lugar que eu compartilho da minha experiência prática de mercado, como também toda a parte teórica que eu ensino no meu curso, no Instagram e aqui no podcast. No final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar dele, você tem que dar 3 estrelinhas, obviamente, e mandar para 3 amigos. E se você não gostar dele, uma pena, me manda o feedback, pelo menos para que eu consiga melhorar o episódio, para que você comece a gostar dele também, beleza? Vamos começar a pauta? Vamos falar então sobre marcas para pessoas, branding para pessoas? Bora que bora, 3, 2, 1, começando o episódio de hoje. Bom, vamos lá, gente. Uma coisa é, a gente tem um fenômeno acontecendo nos últimos anos, principalmente que foi acelerado na pandemia, que são as pessoas querendo se tornar marcas. O Instagram tem feito isso com as pessoas, o sucesso que essas pessoas no Instagram têm feito tem inspirado outras pessoas a tentar uma carreira de construção de marca pessoal para que se venda um produto, um serviço, uma consultoria, e se explodiu nos últimos anos os cursos para ser, né, uma influência, ser uma celebridade no Instagram, ser um influenciador no Instagram, construir autoridade no Instagram, crescer o perfil do Instagram, branding para o Instagram, cresça seu perfil 7 vezes, 5 dicas para aumentar o alcance, cria um perfil de sucesso matador no Instagram. Então, justamente, tem se vendido muito sobre esse lugar de construir imagem, marca pessoal através do Instagram. Antes da gente começar, eu já começo aqui dando uma paulada em quem tá me ouvindo e quem tá me vendo. Por que tá me vendo? Porque eu estou gravando esse episódio junto com as pessoas no Instagram. Hoje eu estou com uma live aberta, no horário do almoço, e eu estou gravando com a galera tá participando aqui, e eu tô gravando pra vocês que estão ouvindo apenas em áudio. Mas pra gente já começar o episódio, eu já vou dar uma paulada logo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que se tornar uma marca, né, criar uma marca, ser uma marca, não é simplesmente você decidir ganhar dinheiro no Instagram. Eu vou me tornar uma marca para ganhar dinheiro no Instagram. Vou ser essa pessoa e vou investir agora porque eu quero ser famoso e popular e ganhar dinheiro e etc. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que comprar todos esses cursos para se tornar uma marca. Eu volto ao princípio que eu sempre ensinei, né? Vocês estão me acompanhando aqui no podcast. Eu sempre ensinei que as marcas precisam ser primeiro para depois comunicar. Então, no processo em que a gente decide, não, esse vai ser o meu trabalho, eu quero ser uma marca, eu quero construir uma marca. A construção de marca, ela não acontece, não é construir marca para o Instagram, é construir marca, gente. Primeira coisa, as marcas são marcas antes das redes sociais, elas são construídas antes das redes sociais. As redes sociais impulsionam, ajudam no processo de construção, ajudam no processo de popularidade, mas a construção de marca em si, ela começa muito antes. Ela começa sobre o fundamento, sobre o que você quer ser como marca, qual é a sua promessa de marca, o que você vai entregar para as pessoas, que tipo de conteúdo você vai deixar, que tipo de produto você vai criar, que tipo de valor ou proposta de valor você tem como marca. E depois, toda a construção que vai acontecer no Instagram é um espelho do que você está fazendo. É justamente o que vem como a expressão da sua marca. Seguinte, galera, então quando você decide ser uma marca, né, e você decide ter todos esses atributos, as redes sociais e os seus pontos de contato são os lugares que você, de fato, vai construir a sua imagem. Você vai ganhar popularidade, vai ganhar alcance, mas a sua marca, ela é antes de tudo isso. E quando eu falo que a sua marca é antes de tudo isso, o que eu vejo é um fenômeno, né, que isso acontece nas carreiras profissionais. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, vou fazer medicina porque dá dinheiro? Vou fazer medicina porque ganha dinheiro no Brasil? Quando na realidade a vontade da pessoa não é fazer nada disso? Ou qualquer pessoa que fala assim, esse segmento de marketing digital tá dando dinheiro, né? Vou aprender. Vou transformar meu perfil em um perfil de marketing digital para ganhar dinheiro. Eu já digo, a primeira palavra aqui eu acho que é que você já começou errado o processo. Porque tudo isso que você decide fazer para se tornar uma marca, quando você coloca ganhar dinheiro como o primeiro pilar da decisão de se tornar uma marca, você já tem uma marca fraca. Porque ganhar dinheiro não é o final, né? Não é... Ganhar dinheiro, ele é simplesmente uma consequência do trabalho que você vai fazer. Como marcas, a gente tem que ter um propósito e a gente tem que desempenhar uma entrega de promessa para a vida das pessoas. Eu dou essa aula no Branding de Perto, na turma 7, que por sinal já está com lista de espera aberta, galileonogueira.com/bdp.
E toda marca tem uma promessa. E essa promessa é ajudar as pessoas de alguma maneira, contribuir com alguma maneira, entregar um valor de alguma maneira. E eu dou essa analogia que toda vez que a gente compra uma marca, a gente assina um contrato. Esse contrato tem premissas. Esse contrato tem entregas acordadas. Compra um sabão em pó para que ele limpe minhas roupas, deixe elas brancas, deixe elas perfumadas, deixe elas macias. Não entregou essas promessas, próxima marca quebra-se o contrato. O mesmo acontece com marcas pessoais. Então a primeira coisa, gente, quando a gente decide se tornar uma marca, é que a gente de fato faça isso porque a gente está afim, porque a gente identificou um potencial em uma área de trabalho que a gente goste, que a gente queira se tornar referência, e aí a gente prossegue. Se tornar referência significa estudar, significa gostar do tema, significa conhecer pessoas, significa ir para eventos, significa construir toda a sua imagem baseada no que você vai fazer daqui para frente. Então, quando eu falo aqui que eu vejo branding em tudo, e quando eu decido ser um especialista em branding que cria conteúdos para a internet, eu preciso ser especialista primeiro para criar conteúdos para a internet depois. Então, tudo que vocês veem hoje, de conteúdo que eu publico, que eu gravo, que eu participo, de entrevistas que eu dou, existe um negócio chamado repertório. Eu decidi ser o especialista primeiro. Então, eu preciso ler, preciso estudar, preciso comprar curso, preciso ir para evento. Para depois eu ser essa pessoa na internet, e depois eu construir o conteúdo para ser essa pessoa na internet. Então, a primeira paulada é, se você quer ganhar dinheiro com a internet, você está criando uma imagem para poder ganhar dinheiro, já começou errado. Se você quer comprar roupas, se você quer comprar marcas, bolsas, sapatos, para poder aparentar uma imagem que você não é, já começou errado. Tudo começou errado. Mas você quer começar da maneira certa? Então vamos continuar nesse episódio aqui. Você já chegou até aqui, então significa que você está afim de fazer o negócio direito. Eu tenho ouvido uma frase recentemente, assim, e eu tenho colocado ela como um mantra mesmo. Eu tenho escutado muito sobre isso, né? Que é, cada vez mais as marcas querem se tornar humanas e cada vez mais os humanos querem se tornar marcas. E é muito contraditório isso. Pessoas se tornando marcas, se tornando produto, querendo vender coisas, querendo passar uma imagem o tempo inteiro. Então, a minha primeira recomendação é, beleza, então você quer se tornar uma marca pessoal? Tenha muito claro por que você quer fazer isso. E, principalmente, que benefício você quer entregar para as pessoas. Não é um exercício fácil, e a primeira coisa que eu já recomendo é fazer o Golden Circle. Para quem não conhece, pesquisem Golden Circle, Simon Sinek, no YouTube, e vejam a teoria de como construir o seu próprio Golden Circle. Construir o Golden Circle, ele começa pelo porquê. Por que eu quero fazer isso? O que eu quero entregar para as pessoas? É o meu propósito, digamos assim. E quando eu comecei a criar conteúdo, por exemplo, sobre branding, e o branding tudo, ele vem daí, é que eu queria mostrar para as pessoas o quanto as marcas, elas estão no nosso dia a dia, quanto elas influenciam o nosso comportamento. E porque eu acreditava que, primeiro, vocês precisam saber disso, saber que as marcas têm esse poder, têm esse papel, descortinar essa visão de que as marcas estão longe da gente, pelo contrário, as marcas são políticas, as marcas nos ajudam a definir quem somos. Eu queria fazer isso porque eu gosto de falar sobre esse assunto. E o segundo ponto é porque eu acredito que as marcas podem tornar a sociedade muito melhor através das suas atitudes, através da sua humanização. A partir do momento que as marcas têm causas, têm propósitos, têm valores, têm crenças e vivem isso, a gente transforma a sociedade. Então, esse foi o meu primeiro ponto de partida. E aí você deve estar se perguntando, tá, Galileu, você veio então fazer conteúdo de graça na internet, você tá sem fazer nada, né? Tá sem job nenhum e tá criando conteúdo porque você é legal. Não, gente, eu tenho uma profissão. Minha profissão é baseada em 3 pilares. O pilar professor, que eu dou aula em faculdade, dou aula, né, como professor convidado na SPM, na Uninove, na São Judas. Eu tenho o meu lado professor dentro do Branding de Perto, que é o meu curso, que abre em turmas a cada 3 meses. Eu tenho o meu lado consultor, que é a empresa que eu tenho, a Influxo, que eu tenho consultoria para construção de estratégias de branding para marcas que me contratam. E tenho o meu lado mentor, que são marcas que me contratam para revisar estratégias e dar uma opinião externa para ver se está tudo bem. Então, a construção de marca pessoal, ela impulsiona os negócios que eu tenho. Quanto mais eu crio conteúdo, quanto mais eu entrego valor, quanto mais eu entrego dicas, quanto mais eu entrego materiais para que todo mundo aprenda, mais vocês me enxergam como uma referência, como um especialista, como uma autoridade, e no futuro, quem sabe, vocês podem me contratar para fazer a consultoria da marca de vocês. E vice-versa. Quanto mais eu atendo clientes como consultor e eu transformo isso em conteúdo, mais vocês conseguem aprender comigo e quem sabe estudar comigo. Então, branding, ele vem associado a negócio. Uma coisa tem que sobreviver com a outra. Não adianta eu ter uma estratégia de branding incrível quando no final não vira negócio, e não adianta eu ver uma estratégia de negócio incrível que não se transmite através da estratégia de branding. Uma vez que você definiu essa premissa, a gente tem agora toda a questão de marca. Então, o que é branding no final do dia? O ato de agregar valor a produtos e serviços através do poder de uma marca, como já diriam Kotler e Keller. Então, através do poder de uma marca. Então, o que você tem como marca pessoal a oferecer para as pessoas? Aí a gente começa a desenhar todo o processo de construção de imagem e marca pessoal com base nas suas promessas. Toda marca corporativa tem uma promessa de valor num produto, né? Um produto sabão em pó vai deixar suas roupas limpas, brancas,
cheirosas, bem cuidadas. Emocionalmente vai fazer você sentir um cuidado com sua família, um cuidado com os seus filhos, cuidado com o planeta. Então essa é a promessa, a declaração de valor. Show de bola. Como são seus atributos? Que tipo de atributos você tem para sua própria marca? Então você começa a desenhar. Minha marca, ela é nacionalista, minha marca ela é questionadora, minha marca ela é professoral. O que você tem no final das contas de atributo? E o que você quer entregar, basicamente, na sua linguagem, no seu tom de voz e nos seus valores. E isso vai fazer com que você comece a construir uma marca decente. Tudo que eu tô falando aqui, gente, de definir tom de voz, linguagem, valores, atributos, causas, territórios, é a mesma estratégia que você usa para a construção de marcas corporativas. Ter isso definido e mapeado é o que faz você ser diferente das pessoas que criam conteúdo igual a você em outras redes sociais. Então, hoje, quando eu falo de branding, quando eu olho para os meus colegas, Estevam Justo, André Correia, André Lona, cada um fala de branding num território específico, cada um fala com um tom de voz específico, cada um tem uma expressão visual específica e as pessoas se conectam com cada um de acordo com suas preferências. Tem gente que gosta do meu tom de voz e a minha didática, tem designers que preferem que seja um outro designer falando sobre branding, a gente tem profissionais de mercado, talvez em corporativo, a gente tem multinacional que prefere se conectar comigo porque eu já passei por essas empresas, mas isso precisa ser definido desde sempre. Quando eu comecei a construir a estratégia de marca pessoal para fazer todo esse trabalho no Instagram, eu comecei em janeiro de 2020, gente, já tem 2 anos. Quando eu comecei a construir isso, o que eu pensava como marca? Bom, eu vou falar sobre branding, beleza. Branding foi escolhido porque eu amo falar sobre esse assunto, eu domino e tenho experiência. Então, a primeira coisa foi essa definição. Segunda coisa foi, beleza, eu vou falar sobre branding. Esses meus amigos aqui, Estevam, André Lona, todo mundo fala sobre branding. O que eles falam e como eles falam? Daí eu fui investigá-los, fui dar uma lida, fui entender, fui me conectar, fui construir, né, fui ver os conteúdos, fui assistir vídeo, fui ouvir podcast, fui participar de podcast, inclusive, fui trocar ideia, fui me conectar, para que eu entendesse como a minha especialidade, que é a mesma deles, teria um ponto que era mais exclusivo meu como marca pessoal, e eles teriam uma construção distinta, né? A velha história de posicionamento de marca. Lembrem que posicionamento de mercado, né? O André fala bastante com designers, o Estevão fala bastante sobre propósito e existência de marca, o André Correia fala bastante com B2B, empresas pequenas, médio e pequenas empresas, eu já falo mais com multinacional, o que cada um entrega. Então, ter isso mapeado é a primeira fase para que você consiga fazer um grande posicionamento para você mesmo. Uma vez que eu entendi que, por exemplo, um grande ativo da minha marca pessoal seria o fato de eu ter 13 anos de experiência, mas ter 13 anos de experiência tendo passado por startup, multinacional, tecnologia, esporte, conteúdo digital, produção. Eu já tinha passado por esses lugares e tinha passado por grandes marcas. Tinha passado por Oracle, por Philips, por 99, por Me Poupe. Então, olhando para esse grande ativo de marca, ou asset, né, como a gente também conhece, eu entendi que esse era o meu asset. Era a minha história, era a forma como eu me conectaria com vocês para construir autoridade, para que vocês confiassem em mim, confiassem no meu trabalho. Cada um tem sua particularidade, mas dentro do oceano de pessoas que falam sobre branding, este foi o lugar que eu encontrei que seria o meu. E esse posicionamento, diferente de um posicionamento de marca corporativa, a gente poderia escolher numa marca corporativa. Então, assim, tá todo mundo falando da qualidade de imagem, tá todo mundo falando da qualidade do som, no caso de uma categoria de TVs, por exemplo, né? Estamos falando da categoria de TV, todo mundo falando sobre design. Putz, será que eu posso falar sobre conectividade, sobre tecnologia? Então eu direciono a marca para conseguir construir este lugar. Fala, não, eu sou a marca que vai ser associada à tech, à tecnologia. Eu vou ser a marca que mais investe em inovação, eu vou ser a marca que mais investe em tech, para que me percebam como tech. Essa é a primeira grande diferença entre uma marca pessoal e uma marca corporativa. Na marca pessoal, você não necessariamente vai escolher este lugar para poder se diferenciar porque tem um buraco ali. Não é assim na marca pessoal. Você não vai olhar e falar assim, não, ninguém tá falando de branding para pequenos negócios. Então eu vou ser essa pessoa porque o que ninguém no mercado está fazendo. Tá, mas você tem experiência com pequenos negócios? Não tenho. Então por que você definiu, né? Por que você quer atuar nessa? Porque não tem ninguém fazendo. Mas você não é essa pessoa, você não tem experiência com isso. Por mais que você estude, você pode até conversar com pequenas empresas, mas talvez não seja a sua principal fortaleza. Então por que você vai insistir nesse cenário? A grande diferença de uma marca pessoal corporativa aqui é que a marca corporativa pode escolher. Ela pode falar, eu quero ser associada a 2 pontos. A marca pessoal exige um exercício muito mais de introspecção para entender o que você ocupa. E aí, se você olha no mercado e tá todo mundo falando de branding para pequenos negócios, e essa é a sua experiência, é a maneira como você pode falar, que você se sente seguro e tudo mais, você começa a fazer um exercício, tudo bem. Então, qual é o meu tom, minha linguagem, as minhas causas e os meus territórios
territórios que me diferenciarão dessas pessoas que também falam sobre esse assunto. E não falar assim, já que tá todo mundo falando de pequenos negócios, eu vou falar então só com multinacional e vou criar um conteúdo falando sobre multinacional e marcas multinacionais, sendo que eu nunca vivi, não tive experiência disso, eu não posso falar sobre esse assunto. E eu particularmente não gosto dessa construção. Eu não gosto de ser a pessoa que vai escolher um território em marca pessoal pra ser uma coisa só porque tem um buraco ali. E aí eu vou ocupar aquele buraco, mas na realidade eu não sou nada daquilo. Então, não façam isso, gente. Se vocês quiserem ser uma marca pessoal forte, exaltem aquilo que é bom em você e o que conecta você às pessoas. Ao longo do caminho, eu fui descobrindo que, por exemplo, a minha didática é uma coisa extremamente única. É a maneira como eu me conecto com vocês. Falar de cultura pop, falar de fato de mainstream, de coisas que estão acontecendo no dia a dia. Acabei de falar da Ludmilla lá, que esqueceu de registrar a marca no Manais. É isso que me conecta. É isso que me faz diferente do Estevão, do André, dos dois Andrés. Então, isso é o que me faz diferente. Só que eu identifico isso primeiro. Eu tenho que olhar pra mim, no final das contas. Eu já não gosto, né? De quando as pessoas começam a vir pra esse lugar. Tipo, vou falar disso porque aqui tem uma oportunidade, aqui que eu vou ganhar dinheiro, aqui que eu vou criar um produto, quando na verdade você não é nada disso. Você vai tentar ser um personagem. E eu não gosto, tá? A segunda coisa, que quando a gente define, então, esse lugar de posicionamento, que a gente consegue entender como tá funcionando o mercado, então o primeiro passo é realmente fazer esse benchmarkzão. O segundo passo é como você vai definir suas coisas, né? Você vai definir seu tom de voz, você vai definir sua linguagem, você vai definir seus valores, suas causas, você vai definir seus territórios. Isso não é fácil. Definir essas coisas não é fácil. Porque você precisa fazer um exercício enorme para entender quais são os seus. Só que para você fazer um exercício para entender quais são os seus, primeiro você precisa saber o que existe. O que são os tons disponíveis hoje? O que são os valores de marca, os atributos de marca? Que tipos de linguagem são as existentes? Elas podem ser um excelente norte para você se identificar com cada uma delas. Mas você precisa ter um exercício de muita sensibilidade para você mesmo entender qual é o seu próprio tom. Eu sou a pessoa, vocês me conhecem e me acompanham, que eu sou meio bagaceira. Eu sou a pessoa da zoeira que ri de si próprio, que biscoita toda sexta-feira. Eu tenho até uma vinheta pra falar que eu vou biscoitar. Eu gosto de biscoitar com look, eu gosto de biscoitar em balada, eu gosto de falar sobre a minha vida pessoal. Eu sou essa pessoa na minha vida pessoal e isso se transfere pra minha marca. Qual que é a sutileza? Que eu percebo isso. Na hora que eu tô explicando, é natural da minha mente explicar e dar exemplos. Eu sou uma pessoa muito prática de dar exemplo. Na vida, tô falando com alguém, eu sempre tô dando um exemplo. Quando eu tô falando com um amigo, eu tô sempre, gente, nossa, mas deixa eu te falar um negócio que aconteceu, eu acho que pode te ajudar. Gente, eu passei por uma situação semelhante. Então, quando eu vejo na hora que eu tô ensinando, que eu tô construindo conteúdo, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tá o tempo inteiro correlacionando. Então, quando eu tô explicando sobre posicionamento, eu já tô pensando na Dengo Chocolates, um posicionamento que eles adotaram, que é diferente da Cacau Show, que é diferente da Copenhague. Minha cabeça é ligada no 220 nesse aspecto. Então, quando você vai começar a definir essas coisas, o exercício anterior é você começar a se perceber. Mas antes de você começar a se perceber, é legal você ler e entender quais são os que existem hoje para guiar o seu lugar. Então, que tipos de tons de voz existem? Tem tom de voz apaixonado, tem tom de voz plural, tem tom de voz insurgente, tem tom de voz questionador, tem tom de voz didático, tem tom de voz amante, tem tom de voz romântico, tem tom de voz sedutor. Tem vários. A mesma coisa do tipo de linguagem. A linguagem pode ser informal, ela pode ser técnica, pode ser professoral, pode ser cheia de jargão, ela pode ser científica. Só que você precisa saber disso, você precisa estudar isso. E depois você começa a perceber o que você é e depois você começa a exprimir isso na sua identidade. Um exercício que eu gosto de fazer é, com todos os meus clientes, quando eu começo a trabalhar a marca pessoal, eu atendo pouquíssimos, tá, gente, assim, de marca pessoal. Eu prefiro fazer marca pessoal pra mim e marca corporativa em si, mas algumas vezes eu atendo clientes de marca pessoal. E as minhas perguntas em marca pessoal sempre são: você sabe fazer vídeo? Você gosta de falar em câmera? Você gosta de gravar áudio? Você prefere escrever? Você prefere escrever sobre que tipo de tema? Quando você escreve, é fácil escrever ou é difícil? Deixa eu ler um texto seu. E aí o meu olhar vai escaneando e eu já vou, putz, essa pessoa gosta de ser bem didática, ela gosta de ser bem explicativa. Quando eu tô conversando com ele, o cliente na call, a pessoa que me contratou num call, por exemplo, num videochamada, eu fico prestando atenção. Putz, a pessoa tá sempre dando exemplo, ela tá sempre usando um monte de jargão, ela fala muito palavra em inglês, tem umas referências de fora. Toda vez que eu pergunto quais são as preferências, a pessoa nunca fala de marca brasileira, sempre tá falando de marca gringa. Quando eu pergunto alguma referência, ela nunca fala de um profissional brasileiro. Então, o tempo inteiro, eu vou percebendo isso pra facilitar pro cliente. O último cliente que eu atendi, por exemplo, tem um tom de voz super argumentador. As minhas próprias reuniões com ele ia estar pá. Eu ia falando, não, mas isso. Mas se a gente olhar de outra maneira? Aí eu falei, putz, esse é o tom de voz dele na hora que ele vai escrever. Ele vai ser argumentador, ele nunca vai trazer o ponto que todo mundo tá falando. Ele vai trazer o ponto, vai questionar e vai colocar o ponto dele. Então essas definições, elas passam primeiro de um lugar de você aprender o que existe, depois você se perceber, depois você escolher, né, os que você realmente vai trabalhar na sua comunicação. Algumas diquinhas de livro aqui, né? Ler mais sobre arquétipos. O livro original sobre arquétipos é do Jung, né, o psicólogo que de fato criou toda a construção de arquétipos que a gente conhece hoje. Tem o Herói Fora da Lei, também ajuda muito a você entender personalidade de marca, etc. E isso vai te dando o repertório para
pra se perceber. Quando você se perceber e entender quais são os seus, vale a pena você também fazer esse cruzamento com seus concorrentes. Então, eu olho, por exemplo, para os meus companheiros de trabalho aqui, né, de branding. O Estevão Justo, ele tem uma linguagem extremamente refinada. As fotos dele são preto e branca o tempo inteiro. As cores dele são cores mais clássicas, são cores mais sóbrias, são cores que passam esse ar de executivo. Então, e a linguagem dele é uma linguagem acessível, mas tem um refinamento. Ele tá o tempo inteiro sendo refinado, ele tá usando exemplos muito fortes emocionais. Eu já consigo perceber. O André já é um cara mais prático, o André Lona. É um cara tão prático quanto eu. É um cara que grava conteúdo sentado numa bike, fazendo spinning enquanto a gente vai conversando. Então já tem uma informalidade ali. Resta agora você, quando vai observar seus concorrentes, digamos assim, aqui são os meus amigos, companheiros, é você entender e você colocar isso pra você. E você escolher. Se você, o André é informal, eu também sou informal, o ideal é que qual é a informalidade que o André tem, qual a que eu tenho e como os outros acessórios me tornam mais forte. Talvez a linguagem informal seja só uma nuance, um traço da minha linguagem. Mas quando na realidade, no final do dia, o que eu sou mesmo é argumentador. O que eu sou mesmo, eu sou técnico. Uma coisa legal de vocês aprenderem também é que não existe um tom de voz, uma linguagem, um arquétipo. Eu sempre trabalho com a ideia de que algumas coisas predominam. O meu arquétipo predominante é o arquétipo do sábio. O que é o arquétipo do sábio? É aquele que vai sempre te guiar para um ponto de vista novo, vai te mostrar os caminhos das pedras, vai ponderar as informações que estão disponíveis, vai formular seu próprio ponto de vista, vai mostrar um caminho, vai incitar a reflexão. Esse é o sábio. Só que eu não tenho só o sábio no final do dia. Eu tenho também um segundo traço que é da pessoa comum. Então a pessoa comum ali, ela tá o tempo inteiro se conectando. Por quê? Porque eu sou bagaceiro também. Porque eu também mostro vídeo meu na balada. Eu também bebo, eu também faço graça, eu também faço umas biscoitagens engraçadas, eu compartilho coisas que eu vivi. Pessoa comum. Não existe uma inacessibilidade. Eu não me importo como uma pessoa elegante distante da audiência do público. O tempo inteiro eu tô sempre me conectando, porque esse sou eu, não é um personagem. Então, quando a gente vai nesse processo de construção de marca, gente, eu acho que tem outra coisa que eu gosto muito de falar também, é não seja um personagem. E aí eu vou ser polêmico aqui. Vou ser polêmico nesse episódio. Na parte visual, né, vocês acabaram de acompanhar uma evolução do meu visual, né? Então, as roupas que eu uso, as cores, elas deram uma refinada, são cores mais fechadas, o laranja neon, ele perdeu força, os tecidos ganharam mais acabamento, os cortes das roupas começaram a ficar mais justos, a cintura ficou mais alta, eu uso o colete, é um colete mais elegante, com uma alfaiataria. Essas coisas foram acontecendo. No momento que eu faço uma consultoria de estilo, por exemplo, e isso aparece, isso sou eu. Não foi uma construção que eu sentei, né, e falei assim, olha, styling, me coloca um cara extremamente recheado de marcas, de brands, de luxury brands, coloca aí Prada, Adidas, coloca, né, uma bolsa da Prada, coloca uma bolsa da Burberry, me veste cheio das marcas porque eu quero vender um custo de R$5.000 e eu preciso passar essa imagem de bem sucedido. Então vou pegar um financiamento para comprar um Mercedes-Benz Coupé para andar de capota levantada, capota baixada na realidade, gravar uns stories para que as pessoas percebam que eu tô bem sucedido. Não é sobre isso, porque senão sou eu. E é uma das coisas que eu mais vejo identidade pessoal, assim, que me dá um bode, uma tristeza, um ranço nas pessoas. Porque pra mim é tão nítido que ali é um personagem que não faz parte da essência da pessoa que eu fico assim, gente, pra quê? A pessoa podia estar sendo muito mais bem sucedida, inclusive sendo autêntica e gastando menos energia. Porque ser um personagem te exige energia. Porque não é o jeito que você fala, você vai ter que escrever de uma outra maneira, alguém vai ter que revisar. Não é o jeito que você se veste, você vai ter que revisar também. Você vai ter que ter sempre alguém te vestindo, você vai ter que ter alguém sempre aprovando as suas coisas. É um gasto de energia desnecessário. Então, é muito mais legal você gastar energia pra descobrir a sua essência, a sua autenticidade, pra você construir sua marca, do que você gastar energia e dinheiro com styling pra te mostrar ser outra pessoa que você não é. E eu tenho visto alguns influenciadores fazendo um movimento das luxury brands, das marcas de luxo, assim, né? Tenho visto uns influenciadores que eram influenciadores de humor, influenciadores de vida cotidiana, de lifestyle, que eram bagaceiras. Eram pessoas que acordavam com a cara inchada, que faziam conteúdo fuleiro, com câmera ruim, mas eram divertidos, eram autênticos, tinham audiência ali. E eu tenho visto agora as pessoas sendo vestidas de Balenciaga da cabeça aos pés, e bolsa e aquilo, e eventos, e eu falo assim, cara, tá, eu entendi que quando você se aproxima do mercado de luxo, pode te abrir algumas portas, faz as pessoas te perceberem também. Mas por que essas pessoas estão tendo que virar esse personagem? Porque a partir do momento que você tem uma autenticidade e as marcas de luxo podem fazer parte do seu estilo, beleza, mas pra que você vai no lugar de conceito, no lugar que você não é? Isso tem me deixado bastante observador em relação a isso, assim. Eu tenho acompanhado o trabalho de alguns influenciadores
influenciadores, eu realmente não tô entendendo pra onde eles querem ir. Eu não tô conseguindo entender, né? Assim, influenciadores de moda, beleza, sempre foram assim, tudo bem, mas influenciadores de humor, influenciadores de saúde, influenciadores de fitness, sendo pessoas agora que querem mostrar uma ostentação desnecessária. Em parte, eu acredito nessa teoria, que eu penso assim sobre ela, é que isso ajuda o algoritmo. Todo mundo tem, né, uma vontade de ver um unboxing de uma bolsa que você não pôde comprar ainda, todo mundo tem uma vontade de ver um tênis legal, né? Isso ajuda, isso o algoritmo ele explode, assim, né? Isso eu falo na experiência, né? Eu gosto bastante, vocês sabem, eu gosto de sneakers. Eu comprei o da Adidas com a Prada, muito legal. Eu fiz um stories mostrando um unboxing. E simplesmente vocês sabem que eu gosto, eu falo disso já tem anos. Vocês me veem usando tênis, vocês me veem comprando tênis. E me veem comprando tênis da Nike, da Adidas, de tênis de outras marcas, de ASICS, de Mizuno. Vocês me veem vivendo isso. E algumas vezes eu compro uns que eu gosto mais, eu gasto mais dinheiro. E eu sei que isso movimenta, mas eu gosto primeiro. Não é o algoritmo que me faz comprar. Eu não compro pra que as pessoas bombem o algoritmo pra eu lançar um produto na semana que vem. Eu compro porque eu gosto. E isso faz parte da minha autenticidade. E isso é uma característica da minha marca pessoal. Dentro dessa pessoa que eu sou na internet, principalmente exprimindo, ela guia a construção dos meus conteúdos. Eu tenho um conteúdo mostrando tênis, eu falo sobre sneakers no final de semana, eu vou mostrar o processo de compra, como eu escolhi, eu vou tirar uma foto no provador. Isso só vai me ajudar, definir isso só vai me ajudar a construir meu conteúdo, e não para movimentar um algoritmo. Esses dias eu tava vendo um podcast de um criador de conteúdo, que é infoprodutor e tal, e ele falou assim, olha, agora a moda é, toda vez que você for lançar um produto digital, nos 10 dias antes ou 15 dias antes, viaja para o exterior, faz umas fotos muito incríveis, mostra lugares muito incríveis, seu algoritmo vai bombar muito, e aí na semana seguinte você lança o produto, que as pessoas vão estar, né, o seu alcance vai ser alto e as pessoas vão chegar em você vai ter mais chance de vender o produto. E eu olhava pra isso e falava, sério, gente, que eu vou... Sério que eu vou viajar só pra poder lançar um produto? Assim, você não tá nem afim, você nem quer, você nem vai viver essa viagem, mas você precisa fazer isso pra poder melhorar o algoritmo, pra poder vender. Cara, que desnecessário, sabe, essa construção de personagem. Então, assim, esse episódio já tá em 32 minutos. Eu tô acompanhando aqui alguns comentários do Instagram, gente, e eu acho que isso aqui vai dar um pano pra manga gigantesco. E é agora que eu faço meu momento jabá, gente. Eu acho que eu compartilho aqui os conteúdos sempre com vocês e eu mostro exatamente como eu faço. Eu tô falando, acabei de falar dos meus tons de voz, arquétipos, como eu defini essas coisas. Mas eu acho que se você, de fato, tá tentando entender um pouco mais essa construção, eu tô construindo agora um produto chamado Minha Identidade Marca, que é justamente para falar sobre branding, na sua teoria, na sua essência, só que voltado à marca pessoal, fazendo esses paralelos mesmo, né? Fazendo esse paralelo de, olha, quando você for pensar em expressão visual, aí vai entrar roupa, vai entrar acessório, vai entrar cor. Quando você for falar de expressão verbal, vai entrar identificação da sua maneira de falar e não definição da sua maneira de falar. Essas nuances, que no branding de perto, se você hoje estuda comigo, beleza, você vai entender, mas você vai ter que ficar fazendo esse paralelo, né? Você vai ter que ficar assim, quando a marca define assim, pra pessoa física, como seria? Seria assim. E eu quero facilitar a vida de todo mundo. E eu pensei, putz, eu não quero fazer um curso de 7, 8, 10 horas pra falar sobre isso. Talvez uma masterclass de 2 horas, de 1h30, de 2 horas mesmo, acho que facilita a vida de todo mundo. É rápido, é prático, é fácil. Vou contar a minha história, então vou contar de como eu criei a minha marca, de 2020 até agora, o sucesso que foi, né? Então, putz, saí de 2.000 seguidores, hoje tenho quase 21 mil. Saí de um podcast do zero, já tem 2.600 ouvintes. Saí de um curso que não existia para mais de 250 alunos. Então, né? O negócio deu bom aqui. O negócio deu bom. Então, vou usar esse panorama e vou contar. Então, se você que tá ouvindo aqui, já fiz o alerta gatilho aqui de vendas, você que tá assistindo aqui no Instagram também. Se você acha que faz sentido para você, que vai ser legal, que você quer aprender branding mais focado nisso, vambora. Eu tô com uma lista de interesse, né? Eu nem formatei o produto, tá em formatação ainda. Eu vou ter uma masterclass com os meus ex-alunos. Essa masterclass vai ser especial para eles vão ver em primeira mão o conteúdo do MIM, que é o Minha Identidade Marca, seguindo a mesma tríade de naming, né? Então eu vou ter o MIM e tem o BDP, que é o brand de perto. Eu vou sempre seguir os nossos próximos produtos. Sempre vão ser 3 letras e vão ser sempre um acrônimo, né? O resumão da primeira letra de cada um. Então eu vou fazer uma masterclass para eles exclusiva, eles vão entender, ver o conteúdo em primeira mão. Depois eu vou abrir para vocês. Então se vocês gostarem da ideia, vai ser galilanogueira.com/min, M-I-M, min de, né? Min, eu mesmo, min mesmo. Entra lá, coloca seu nome e assim que eu tiver as datas, etc, vambora. Eu tô pensando em fazer o lançamento dessa Masterclass dia 15 de agosto,
15 de agosto, já pra todo mundo. Os meus alunos vão ver agora, dia 28 de julho. Mas se você tem interesse, vambora, gente. Eu vou contar um pouco sobre marca pessoal. O que eu mais quero fazer, assim, nesse processo todo, é mostrar que a marca pessoal pode ser construída com técnica. E do mesmo jeito que eu fico dizendo que branding não salva produto ruim, branding pessoal não salva produto ruim também. Não consegue salvar pessoas que estão meio perdidas na vida, assim, não sabem o que elas querem. No final das contas, construir marca, seja pessoal, seja corporativa, exige bastante reflexão sobre o papel da marca, a promessa que ela vai entregar, os seus valores, o que você vai dar de conteúdo para as pessoas, o que você vai dar primeiro. Tudo é sobre você dar para as pessoas primeiro, depois você recebe. As pessoas se conectam com você e depois você, de fato, vem pra cá. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. Se não é sua praia, vambora. Beijo, tchau, vambora. Você vai aprender com esse episódio também. Eu já contei várias dicas aqui. Então, pra encerrar, um grande checklist. Vamos fazer um checklistzinho? Coloca aí uns tiquezinhos de checklist, beleza? Checklist, então. Primeira coisa, se defina profissionalmente. Olhe pra sua história, olhe pra sua carreira, veja o que é que tem de ponto super positivo, que pode ser único, seu, particular e autêntico. Segundo ponto, dá uma olhada nos seus companheiros de trabalho, vê quem tá fazendo conteúdo igual ao seu, vê quem de fato vende serviços parecidos como pessoas, faz uma mapeada, dá uma olhada, vê se eles estão falando o mesmo conteúdo e vai com um olhar observador, dá uma olhadinha tranquilinha, se você fala, não, putz, isso aqui é mais explicativo, isso aqui eu não, beleza. Terceiro, estuda sobre expressão visual e expressão verbal. Dá uma olhada, eles estão usando alguma cor predominante, tem algum tipo de linguagem que eles usam, eles falam mais de uma maneira didática, é uma coisa mais professoral, uma coisa mais técnica, vai com esse olhar, vai dando essa olhada com calma. E no quarto, estrutura um planinho pra você. Então, do mesmo jeito que você cria uma marca que tem promessa, atributo funcional, atributo emocional, proposta de valor, marca como pessoa, marca como símbolo, marca como herança, marca como produto, vai construindo esse mesmo lugar. Eu desenvolvi um Notionzinho que eu vou até mostrar, já mostrei algumas vezes nos stories, eu vou mostrar para as pessoas que estão no curso, né, no Minha Identidade de Marca, nessa Masterclass. O Notion, assim, cara, é muito legal, porque eu tenho exatamente quem eu sou lá como marca. Então, tem meu arquétipo, tem o tom de voz, tem a linguagem, tem os valores, tem as causas, tem os territórios, tem o que eu acredito, tem o meu propósito, e tem uma coisa que eu achei muito legal de ter incluído, que eu tô chamando de elementos de vida, que são elementos da minha vida, que definem a minha personalidade, que orientam, né, e de fato confirmam as minhas crenças. Então, se eu falo que o meu território é de diversidade e inclusão, qual que é o meu reason to believe para que as pessoas acreditem que esse é o meu território mesmo? Eu já fui vítima de homofobia numa farmácia, eu entrei com um processo, eu transformei a indenização desse processo em bolsas de estudo, eu criei bolsas de estudo no Branding de Perto para pessoas pretas e pessoas trans. Então, eu peguei um elemento da minha vida, que é a minha causa, o meu território, eu tenho algo que dá base a isso, e eu tenho ações e atitudes que de fato comprovam que isso é o que eu acredito, porque eu atuo e faço em relação a isso. Então, faz todos esses passos aqui, você já vai ter uma marca muito melhor do que essa galera que fica fazendo dancinha sem propósito nenhum. Você quer me matar? Quer me matar? É você pegar uma dermatologista ou um dermatologista, não estamos falando sobre mulheres e homens aqui, pelo amor de Deus, uma pessoa dermatologista, e colocar ela pra fazer dancinha, e colocar ela pra ficar fazendo uns conteúdos de moda, e colocar áudios pra ela ficar redublando, assim. Eu fico assim, cara, por que, Deus? Cara, essa pessoa tem uma história única, sabe? Tem uma carreira única. Por que essa pessoa tá fazendo isso, meu pai? Sabe? Não, ela não precisa. Ela estudou 6, 7 anos, 8 anos, desenvolveu técnicas, tem um jeito de atender paciente que é só dela, tem uma maneira de fazer que é só dela, tem uma forma de enxergar o mundo que é só dela. Por que me coloca pasteurizado? Coloca todo mundo fazendo dança, fazendo as mesmas coisas, apontando pra caixinha de texto no ar. Ai, gente, eu fico puto. Fico puto. Mas bom, eu encerro esse episódio por aqui, dizendo que faz esse checklist, monta sua marca, para um tempinho pra ficar com você e entender quem você é como profissional, antes de você querer ser uma marca e simplesmente ganhar dinheiro na internet. Se você quer entrar nesse território de construção de marca pessoal pra ganhar dinheiro na internet, você não vai construir. Eu fiz um gesto aqui pra quem tá no Instagram, mas não posso falar aqui porque eu posso ser banido do Spotify. Se você vai fazer isso, você vai ser fufu, porque não vai ganhar dinheiro. E se você ganhar dinheiro, você vai ganhar pouco, porque é tudo artificial e as pessoas vão perceber, elas não vão pagar, elas não vão ver valor, e isso é o oposto da estratégia de branding. A estratégia de branding é adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Então, o poder que você tem como profissional e você tem como marca pessoal é que vai, de fato, conferir valor para o que você tá fazendo, pro produto que você vai vender. Beleza? E aí, eu volto para o início do episódio que eu falei para você o seguinte: se você gostou desse episódio, você vai dar 5 estrelinhas no player que você está escutando. Você vai encaminhar para pelo menos 3 pessoinhas para que você não perca o passaporte do Cidadão da Galileia. Eu já falei que se você não encaminhar e você perder o passaporte, você vai ser bloqueado dos cursos. Você não vai poder mais ver o meu Instagram. Vou bloquear você dos produtos. Você não vai poder acessar nada, tá bom? Um beijo e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.